Olá, advogado, olá, advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do curso online gratuito da Freeló. Meu nome é Gabriel Magalhães, eu sou um dos cofundadores da Freeló e hoje nós vamos falar sobre precificação de honorários advocatícios. Mas antes de falar sobre isso, se você ainda não assistiu às outras aulas, eu recomendo fortemente que você assista, porque hoje a gente está falando de honorários, que todo mundo adora, né? Receber honorários. Só que para a gente aprender a precificar honorários, primeiro passo ali é a gente entender bem quem é o nosso cliente, entender bem quais condições econômicas que ele possui, como que ele quer pagar para o seu escritório, será que ele quer pagar por cartão, por boleto, parcelado, de uma vez, será que ele tem condição de pagar algum honorário, ou será que você deveria advogar somente no êxito para esse tipo de cliente? Então, é muito importante que você entenda bem quem é o seu cliente, que você entenda bem os números do seu escritório, porque com base nisso você vai tomar melhores decisões sobre precificação de honorários. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também, mas só dando esse recado porque só aprender a precificar honorários talvez não vai gerar a mudança que o seu escritório de fato precisa. E se você acredita no novo modelo de escritório de advocacia que usa tecnologia, inovação e dados também para tomar de decisão, eu acho que você vai gostar das aulas anteriores. Começando aqui já, sendo bem direto, nossas aulas são bem objetivas e práticas mesmo, né? Vou começar aqui tratando de alguns mitos sobre a precificação de honorário. 2 mitos especificamente. Primeiro, sobre a cobrança por consultas na advocacia. Será que vale a pena cobrar por consulta? Porque tem vários advogados que sempre cobraram por consulta e tem outros advogados que falam que se eles cobrarem por consulta, o cliente simplesmente vai embora, eles vão perder muito dinheiro. Como a gente sempre é bem pragmático aqui na Freeló, a gente não vai ficar entrando nas discussões ideológicas aqui sobre se vale ou não vale a pena cobrar desse ponto de vista mais macro. Mas para que você tome a decisão no seu caso específico, o que eu recomendo que você faça é o seguinte: faça uma análise de dados do seu escritório. Você já cobra por consulta hoje, por exemplo? Faz um teste, pega 10 clientes ali agora e oferece consulta gratuita e vê quantos desses clientes, desses possíveis clientes, na verdade, né, se tornaram clientes depois dessas consultas gratuitas. Você conseguiu um maior número de clientes ao final disso? Se sim, talvez valha a pena você migrar para parar de cobrar por consulta aliás, acho que eu me confundi. Você cobrava por consulta, mas talvez valha a pena que você pare de cobrar, dependendo do resultado desse teste. Da mesma forma, talvez se você não cobra, testa cobrar por consulta e vê o que acontece. Poxa, eu perdi o número de clientes ali no final, então talvez não, de fato é melhor que você continue sem cobrar por consulta. Então eu acho que mais do que discutir essas questões de ponto de vista mais ideológico, eu recomendo que vocês testem. Faz um teste ali mesmo, pega 10 casos e cobra por consulta, 10 outros casos aleatórios e não cobra, vê ali quantos clientes que você conseguiu em cada uma das pontas e faz a conta. Porque talvez, quando você não cobra por consulta, você está abrindo mão de um valor monetário no curto prazo, mas ganhando um valor maior no longo prazo, porque você vai ter um número maior de clientes depois. Da mesma forma, talvez se você não cobra por consulta, então todo mundo chega lá e você dá as consultas gratuitas, você está ali dificultando ali até o seu trabalho, porque fica muito cliente ali no seu escritório e você começa a ter um tanto de contrato ruim e em alguns casos você está até pagando para trabalhar. Então, cuidado com os dois extremos, mas principalmente cuidado também com essas discussões ideológicas. Faça testes, isso que seria a minha primeira recomendação. E além disso, eu recomendo que você conheça bem o seu cliente. E isso a gente já tratou de outras aulas na Freeló, mas talvez, ao invés de você tomar essa decisão sozinho ou sozinha, pergunta para os seus clientes. Não, não perguntas assim, por exemplo, você pagaria por uma consulta aqui no meu escritório? Não são perguntas boas porque você está induzindo esse cliente. Mas talvez tente entender melhor as condições financeiras desse cliente, o que ele busca na prestação de serviços, porque às vezes se ele de fato ele é um cliente que ele tem poucos recursos financeiros, a forma de você ganhar dinheiro vai ser advogando no êxito, não vai ter jeito, não vai ter outro escapatório. Não adianta você ficar querendo cobrar por consulta, sendo que o cliente não vai ter dinheiro assim, para pagar ali no curto prazo, mas ao mesmo tempo ele pode te trazer uma boa oportunidade. Então, dicas práticas que podem te ajudar
entenda bem os números do seu escritório, fazendo testes sobre isso, né? Entenda bem quem é o seu cliente e, por fim, entenda bem como que os seus concorrentes estão cobrando desse cliente. Faz uma pesquisa de mercado para ver como que outras bancas de advocacia estão cobrando, quem está cobrando abaixo, qual que é a estratégia deles, quem está cobrando acima, qual que é a estratégia deles. E, a partir disso, tenta criar algo diferente. Algo que seja assertivo com as necessidades do seu cliente e algo que seja diferenciado da concorrência. Que aí você já consegue ter um processo ali mais bem definido sobre isso. A última provocação, né, é que pensa que a consulta ela pode fazer parte do processo de vendas do seu cliente. Então, talvez o cliente chegou ali em você e você está dando uma consulta para ele, mas, na verdade, você está ganhando, porque você está conquistando o cliente para que ele tenha uma relação com você no longo prazo, dependendo do caso. Então, estou saindo um pouco pela tangente da discussão polêmica aqui, por querer mesmo, porque não faz sentido nenhum para a gente entrar nessa discussão, mas realmente confia nos dados para tomar essa decisão e cria algo personalizado para o seu cliente que você vai saber melhor se vale ou não a pena cobrar por consulta. A segunda questão é advogar no êxito. Quase todos os advogados que eu converso prefeririam ter um contrato ali mensal com seus clientes, porque aí eu tenho uma recorrência, já tenho uma previsibilidade maior, todo mês o dinheiro vai cair no meu bolso. Se eu tenho um contrato no êxito, às vezes eu vou ficar ali 3 anos sem receber, e aí fica imprevisível, tem mês que recebe muito, tem mês que não recebe nada, a gente fica com uma inconstância ali, né, no nosso caixa. É bem imprevisível essa questão das contas. E da mesma forma, assim, poxa, eu não acho que, de novo, não vamos entrar na discussão ideológica de não cobre por êxito ou cobre por êxito. Mas a questão aqui, de novo, é confie nos dados do seu escritório. A gente precisa de monitorar isso bem. E como que a gente monitora isso, né? Vamos monitorar todas as causas que o seu escritório tem no êxito. Qual que é o valor médio ali que a gente ganha ali por causa? Talvez você não saiba isso, mas comece a monitorar isso. E comece a monitorar também quanto tempo que cada causa durou. Então, eu ganhei uma indenização os meus honorários que eu ganhei ali foram de R$10.000 e esse caso aqui durou 3 anos, esse processo durou 3 anos. Então, eu vou pegar R$20.000, eu vou dividir por 36, deixa eu até pegar minha calculadora aqui, que matemática não é o meu forte. 20 mil dividido por 36, eu cheguei à conclusão aqui que a gente teve R$555,55 de honorários por mês nesse caso. De um caso ali de 36 meses. Óbvio que você ganhou no futuro. Mas, então, a gente começa a ter um pouco mais de noção sobre o que essas causas no êxito representam para a minha realidade. Tanto as causas futuras, que você vai ter, né, para você saber quanto precificar, se vale a pena ou não advogar no êxito, quanto também das causas que você já tem em andamento. Então começa a fazer conta, porque é errado você acreditar que, poxa, agora saiu R$20.000 para mim. Você achar que você ganhou R$20.000 naquele mês que o dinheiro saiu. Na verdade, não. Você ganhou R$20.000 dividido pelo tempo que o processo durou. E aí, para a gente saber se essa causa foi boa ou ruim para o seu escritório, a gente tem que saber se os custos que esse processo gerou para o seu escritório foram maiores do que o lucro que você teve. E aí você começa a saber se a sua margem de lucro está legal ou não. Da mesma forma, isso é uma métrica que eu estou falando para vocês começarem a identificar os processos que já estão em andamento. Mas você pode começar a realizar estimativas a partir de agora nos novos casos que você tem. Como que você pode fazer uma estimativa? O que eu estou querendo dizer com isso? Chegou um novo caso lá de um cliente seu, ele contou o caso, e aí ele disse que é uma indenização trabalhista, ele teve um problema ali de acidente do trabalho, e aí você fez uma rápida consulta ali nos tribunais, você viu que tem alguns precedentes, possivelmente tem alguma chance de êxito, óbvio que vai depender ali da instrução, das provas, etc. Mas se tiver um êxito, pode ser uma causa ali que vai gerar R$100.000 de indenização. Então, se eu cobrar ali uns honorários de 20% ali no êxito, possivelmente eu teria aqui R$20.000 de receita ali ao final desse processo. Só que é óbvio que tem vários poréns, pode ser que o cliente não tenha êxito, pode ser que a gente não consiga fazer a prova, pode ser que os entendimentos dos tribunais mudem. Então, vamos começar a estimar
E eu sei que isso é muito difícil de fazer, mas isso é melhor do que nada. Assim, a partir do momento que a gente tem alguma estimativa, o objetivo de estimar não é acertar, mas é só da gente ter alguns dados para começar a embasar as nossas próximas tomadas de decisão. Então vamos estimar quantos por cento de chance que eu acho que a gente teria de ganhar essa causa. E se você está com muita dúvida, se você está com muito receio, não está nem sabendo estimar, faça uma estimativa baixa. Então, estima, por exemplo, que a gente tem 10% de chance de êxito nesse caso. Não fala isso para o seu cliente nunca, mas utilize isso como controle interno. Se você acredita que você tem 10% de chance de êxito nesse caso, num caso que possivelmente você vai ganhar 100 mil reais, a gente está falando que essa causa, o valor, digamos, estimado que ela tem hoje para você é de 10 mil reais. Pode ser mais ou pode ser zero. E aí a gente tem que saber 10 mil reais que eu posso ganhar nessa causa e qual o tempo de duração que ela pode ter. 3 anos, por exemplo, de novo, vou usar o mesmo exemplo. Eu vou pegar 10 mil, eu vou dividir por 36, que é o número de meses, e eu vou chegar à conclusão que se eu pegar essa causa no êxito, eu estou falando que o valor ali possível que a gente vai ganhar ali mês a mês é de R$ 277 reais por mês. Qual que é o seu custo para manter esse processo por mês? Seu custo é maior? Você está satisfeito com esse lucro aqui pelo processo? Se você não tiver, então não vai dar para advogar só no êxito. Você vai ter que fazer uma proposta ali a mais para esse cliente. Ou você vai ter que rejeitar esse cliente. Então, tô falando algumas questões assim, de estimativa, de estatísticas, que podem ser até um pouco, talvez, avançadas para quem não é da matemática, inclusive eu não sou da matemática, mas eu acho que esse tipo de exercício vai ajudar o seu escritório a saber se vale a pena advogar no êxito, vale a pena advogar só por contratos. Eu acho que não tem uma resposta absoluta. A gente tem que analisar cada caso concreto, identificar ali as peculiaridades de cada caso, identificar se aquela causa é boa ou é ruim, documentar tudo isso e aos poucos ir refinando o processo. E aí a ideia é que se você mantém essa estrutura no médio e no longo prazo, o que acontece? Você fez uma estimativa no início do processo de que aquela causa ali você tinha 10% de chance e que o valor possível era de 100 mil reais, então ela vale, em teoria, 10 mil reais por mês, 10 mil reais para o seu escritório de advocacia. Só que chegou lá no final do processo e você perdeu, e você viu que, na verdade, essa estimativa não estava legal, etc. Ou então você ganhou muito mais do que você esperava, e aos poucos a sua habilidade de estimar vai ficando cada vez maior, e tudo isso vai te ajudando a tomar melhores decisões. Você consegue fazer isso com uma estrutura bem maior, mas ao mesmo tempo você consegue usar esse tipo de mentalidade para tomar as decisões mais rápidas. O cliente chegou, faz uma conta mental, vê se faz uma conta, qual o valor possível futuro, porcentagem de chance que eu acredito aqui, quão confiante que eu estou que isso aqui vai dar certo, divide pelo número de meses de acordo com a duração e vê se o valor está ok para você. Se tiver, segue no êxito. Se não tiver, cobra ali os valores dos honorários contratuais e vê se o cliente aceita. Então, não, na nossa visão, vale a pena advogar por êxito? Vale. Vale a pena advogar por partido? Vale. Da mesma forma que a resposta ali para cobrar ou não por consulta. Depende do caso concreto. Entenda bem o seu cliente, faça contas, confie nos números. Não confie em discussões ideológicas que os advogados fazem muito, né? Principalmente em grupo de WhatsApp, grupo de Facebook de advogados, que a gente sempre critica aviltamento de honorários, e tem que criticar, mas a gente só fica nessa discussão e fica pouco na discussão prática que vai ser mais relevante, na minha visão, para a realidade do seu escritório de advocacia. E a última coisa que eu queria, para a gente entrar aqui numa parte final da aula de hoje, uma coisa que eu vejo poucos advogados fazendo é a gestão do ativo que o escritório tem a receber no futuro. Porque o que acontece? Principalmente para quem advoga no êxito, a gente trabalha hoje para receber o dinheiro daqui a 3 anos. A gente trabalha, então, é como se a gente estivesse fazendo um investimento ali na bolsa ou em algum ativo ali do Tesouro Nacional. A gente vai receber daqui a pouco, não é agora. Aliás, daqui a muito tempo, não é agora. E eu vejo poucos escritórios monitorando de fato o que eles têm a receber no futuro. Então, é muito importante que o seu escritório comece a fazer essas contas
para que a gente tenha mais previsibilidade, né? Para a gente saber que, opa, eu tenho X processos que estão em fase de execução, o valor total de cada uma das causas desses processos somados é de X milhões, significa que para os próximos meses possivelmente a gente vai receber esse valor. Da mesma forma, eu estou percebendo que tem um processo que ele está durando muito tempo aqui no escritório. A gente cobrou por êxito ele lá no início, a gente está pagando para trabalhar, não está valendo a pena. Então, é legal você fazer essa gestão de ativo, e eu estou chamando de gestão de ativos aqui, eu não sei nem se é o termo correto, mas é porque eu nunca, de fato, vi ninguém falando sobre esse tema antes. Mas é legal você fazer essa conta para você saber ter mais previsibilidade dos honorários que o seu escritório vai receber, e além disso, para que você consiga identificar quais foram os bons contratos, quais foram os contratos ruins, quem são os clientes bons e quem são os clientes ruins. E aí você vai conseguir mudar os seus contratos de agora para frente. Porque se você teve uma causa ali, demorou 7 anos, uma causa previdenciária que você advogou no êxito, e você viu que não valeu a pena porque você só pagou para trabalhar e chegou no final ali o valor que o seu cliente recebeu foi muito pouco, então você não vai pegar esse cliente mais. Você vai buscar outro cliente, você vai buscar outro tipo de causa, ou então você vai aumentar o valor dos seus honorários. Em resumo, acho que a resposta para essa questão de precificação de honorários, ela parte muito pela questão de testes, análise das métricas do seu escritório e estar sempre monitorando isso. Não vai ter uma resposta certa e você sempre, na verdade, inclusive eu acho que é saudável que você sempre mude a forma de precificação do seu escritório a partir do momento que você tem experiências como essa. Recomendo bastante que você utilize exercícios como a realização de estimativas no início do processo e analise os dados de uma forma sistêmica ali no final. Acho que tudo isso pode contribuir bastante ali para o sucesso da precificação dos honorários do escritório de vocês. E percebam, né, que aqui a gente trouxe muitos conceitos que estão relacionados ali com gestão, com métricas, com entender bem o seu cliente, com fazer análise de mercado. Tudo isso vai ajudar vocês também a precificar honorários. Acho que está tudo conectado com várias aulas que a gente trouxe ali anteriormente. Por isso que eu até ressaltei ali no início. Assista as outras aulas. Especificamente, eu acho que a aula que a gente falou muito sobre métricas, eu acho que vai ser bem interessante para vocês, para que vocês consigam tomar essa decisão. E também a aula de entender bem quem é o cliente de vocês. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se vocês gostarem, não deixem de deixar o like aqui no nosso canal, de compartilhar esse conteúdo com outros colegas e também de participar da nossa comunidade no Telegram. A gente se vê aí nas próximas aulas. Se tiverem qualquer sugestão, crítica, ou se vocês estiverem anotando, executando os conceitos que a gente está trazendo aqui para vocês, fala conosco nas redes sociais, que a gente adora aí conversar com vocês e trocar experiência. É sempre um prazer. Muito obrigado e até a próxima.